Oi, oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Olá. Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Oi, gente, bem-vindas. Tudo bom por aí? Me escutam bem? Me façam um joia, por favor, para eu saber que vocês me escutam. A Jéssica vai entrar. Deixa eu aceitar aqui. Olá, olá, bem-vindas. Muita gente hoje aqui para ouvir a gente falar sobre mitos do sono infantil. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ei, pessoal, boa noite, tudo bom? E hoje, Ai, tudo bem? nossa, subi a escada, tô ofegante. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, graças a Deus. Bom, vamos lá, pessoal. É, Então, né, acho que a primeira... Eu tava pensando, falei, gente, a primeira live que a gente vai fazer com agora as duas fazendo parte da Ensinando a Sonhar, mas a Jéssica sempre vai ter que entrar com outro perfil, porque senão a gente não entra ao vivo juntas. O pessoal deve estar assim, gente, mas como assim? A Jéssica tá entrando. É porque é impossível, né, entrar no mesmo perfil, Não então eu vou ter dá, que estar é. utilizando. Então, obrigada por continuar na live. É bom que você chama a gente do seu perfil antigo, Verdade. né? Bom, vamos lá, pessoal. Então, a live de hoje era para ter acontecido na segunda-feira passada, né? Então, quem nos segue aqui já há algum tempo sabe que a gente faz live toda segunda-feira. E, infelizmente, o Instagram estava com um mega pau e a gente não conseguiu entrar ao vivo, né? Então, infelizmente, a gente teve que cancelar. Mas para não perder o assunto, porque é um assunto muito bacana, a gente jogou a live da semana passada para hoje. Não sei se vai dar tempo da gente responder as dúvidas de vocês, porque o assunto é bastante extenso, né, Jéssica? Mas se a gente conseguir. Vai Oi? abrir até, vai abrir até muitas dúvidas sobre o assunto, né? Que é a questão do mito do Isso, sol. exatamente. Então, se a gente conseguir cobrir, né, todos os mitos, no final a gente volta para as dúvidas de vocês e a gente lê as dúvidas aqui para responder, tá bom? Dadas, né? Ao assunto. Então, para quem não acompanhou a divulgação da live de hoje, o assunto são os mitos do sono infantil, né? A gente listou, tô aqui com a minha cola, por isso que eu tô olhando para baixo o tempo inteiro. A gente listou, a gente listou os principais mitos para a gente tentar cobrir um a um. E, Jéssica, a gente não se organizou antes, mas eu queria começar por um que eu acho que, para mim, pessoalmente, quando eu tive meu primeiro filho, que eu ainda não trabalhava com sono infantil, e foi um super mito, e que eu tenho certeza que é um dos principais mitos para muitas mães, que é o que a gente sempre escuta, que depois dos 3 meses o sono melhora, né? Sim. Aham. Gente, trabalhando com isso hoje, né, a gente fala, meu Deus do céu, quem foi que inventou esse mito, né? Então, mãe até fala É, assim, se não melhorar até o final do terceiro mês, eu vejo com vocês o curso, porque a minha esperança é que melhore sozinha, né? exatamente, exatamente. Então, assim, gente, eu vou explicar um pouquinho, Jéssica, e aí você vai me complementando por que que esse é um mito, né? Então, eu tenho certeza que muita gente fica esperando esse marco das 12 semanas de vida da criança para finalmente o sono melhorar. Gente, é o seguinte, muitos de vocês, principalmente quem já nos segue aqui há muito tempo, deve ouvir a gente falar muito sobre a regressão dos 4 meses, né? A famosa regressão dos 4 meses, que nada mais do que um salto de desenvolvimento que acontece por volta dos 4 meses de idade, mas também, junto com esse salto, acontece uma transformação muito grande no padrão de sono do bebê, né? Então, até mais ou menos os 3 meses de idade, a criança tem um padrão mais simples de sono, né? Então, ela oscila entre sono pesado e sono leve, mais ou menos ficando 50% do tempo entre sono leve 50% do tempo em sono pesado, né? E assim ela vai mais ou menos até o terceiro mês de vida. A partir do terceiro mês, algumas crianças já
perto do terceiro mês, outras um pouquinho mais para frente, perto do quarto mês, e pode acontecer até o sexto mês de vida. Esse sono que antes era super simples, sono leve, sono pesado, começa a ficar um pouco mais requintado, vamos dizer assim, né? E o sono pesado da criança se divide em algumas fases, né? Então, existem fases mais leves dentro do sono pesado, e essas fases mais requintadas dentro do sono pesado fazem com que a criança comece a oscilar muito mais dentro do ciclo de sono, acordando com mais facilidade, tendo mais dificuldade em entrar em sono profundo, porque existem fases mais leves dentro do sono profundo. E isso, somado ao salto de desenvolvimento que ocorre por volta dos 4 meses, que é um salto muito significativo, onde a gente fala que a criança se abre para o mundo, né? Porque a visão amadurece, né? Que é a visão até então era bastante embaçada, a criança não enxerga com nitidez. Tenho certeza que muitas de vocês já escutaram falar que até então a criança enxerga mais em preto e branco, enxerga vultos, e a partir de então. Sai da estrogestação e ele tá abrindo pro mundo, né? Até então o bebê, ele ainda nem sabe que nasceu. Tá bem ruim a sua conexão, viu? Sério? Sério, tá, pra mim, pelo menos, você tá. Quando você começa a falar, fica meio cortada. Você tá me ouvindo e me vendo bem? Falou super bem. Pessoal, tá Não, ruim? você fica. Pra mim, você tá meio, sabe assim, meio lento o que você fala e a sua imagem às vezes não fica tão nítida. Mas vamos ver o que o Pessoal, pessoal fala. depois vocês Bom, não estão. então, tá ruim mesmo, ó, o pessoal falou aí, tá ruim mesmo, tá ruim, tá ruim. Estranho. Ô, Jéssica, seu marido tem que melhorar o plano de internet aí de vocês, viu? Tá ótimo. Ele me xingou pra caramba. Aí você, internet aqui é top, minha filha. Você acha que Ô, gente, a minha conexão tá. A minha conexão tá boa? E a da Jéssica tá ruim ou a das duas tá ruim? Fica borrada a imagem. Pra mim, a da Jéssica tá ruim, mas eu queria saber se a minha tá boa. A minha tá ruim também? Ai, gente, fala de mim, da minha, pra eu saber, porque de repente a das duas tá horrível e a culpa é da minha conexão. Ó, não tô eu saí vendo. do, eu saí do 4G, ficou. Quer dizer, eu saí do Wi-Fi, ficou horrível, travou tudo. Eu tive que Aí, voltar pro ó. Wi-Fi. Bom, eles falaram que a minha tá ótima, que a sua tá ruim. Bom, vamos lá. Então, ó, só a da Jéssica. Bom, Vamos ver. então, gente, concluindo, tá bom? Essa coisa de que depois dos 3 meses de idade o sono melhora, tudo vira a página e fica maravilhoso, é um enorme mito por conta dessas duas grandes transformações que acontecem na vida do bebê por volta do 4º mês de vida, tá? Então, tanto em relação ao padrão de sono se tornar um pouco mais ramificado, vamos dizer assim, né? Ou um pouco mais cheio de fases, e o salto de desenvolvimento em si, que nada mais é do que a gente fala, eu e a Jéssica, como se fosse uma janela em que a criança se abre para o mundo, de repente uma janela se abre, eu falo até que parece uma cortina, né? Uma cortina de teatro que a gente tira da frente da criança e ela começa a enxergar o mundo. Então, é muito normal nessa idade as mães falarem, nossa, até para manter meu filho concentrado mamando é difícil, né? Porque ele tá mamando, mas ele tá olhando tudo, ele não presta atenção, ele não se concentra que tá mamando, é difícil. Por isso, gente, porque tudo é mais interessante do que o que ele sempre fez até então, né? Então é difícil mesmo manter a criança focada numa coisa só, mesmo que ele tenha interesse em mamar porque ele tem fome. É difícil fazer a criança dormir nessa fase, porque o mundo é muito mais interessante e as descobertas que ele passa a ter dessa cortina que se abre são muito mais interessantes do que dormir, né? Então, o que a gente fala muito nessa fase de tanta dificuldade é que os pais têm que, assim, gente, vocês têm que ser master
em manter a criança um pouco mais tranquila nessa fase, não estimular tanto, porque ela sozinha já vai se estimular demais por essa descoberta dessa janela que vai se abrir, dessa cortina que vai se abrir, né? Então, qualquer coisa que você puser na frente de uma criança nessa faixa etária que já está enxergando tudo com muito mais nitidez e descobrindo tudo com muito mais nitidez, já vai ser interessantíssimo. Você não precisa adicionar isso muito mais informação, muito mais brinquedinhos, muito mais estímulos, porque né, a sala da sua casa, com tudo que sempre existiu, já vai ser interessantíssimo para essa criança, né? É suficiente, né? Pra ser um brinquedo para ele. Estão Exato. interessantes em tudo. Melhorou a conexão? Exatamente. Melhorou. Então, Então, gente, o grande segredo nessa faixa etária é manter os estímulos ao mínimo possível, né? Então, obviamente, hora de brincar é hora de brincar, mas dentro do que são as janelas de sono da criança, que a gente sempre bate muito na tecla de janela de sono, né? Então, não superestimular a criança para que depois você não tenha uma dificuldade enorme em colocar essa criança para dormir, porque ela se superestimulou e com essa superestimulação você perde a janela de sono, porque ninguém deita e dorme. Oi? não, e é muito fácil. E quando você perde a janela do sono, o bebê vai passar do timing para dormir, né? Então, Isso. colocar esse bebê para dormir é muito difícil. Então, a mãe vai sentir como se o bebê não tivesse sono durante o dia. Porque quanto mais acordado, mais em estado de alerta ele vai ficar para poder aguentar, né? Esse tempo Isso. dele tá mais acordado. E tem mães que relatam pra gente que meu bebê com 4 meses parou de fazer soneca, né? Com 3 meses. Isso. Então, É aí aquele superestimulação. bebê que dormia até bem à noite, já começa a despertar muito, né, Lô? Exatamente. Então, assim, gente, a gente bate muito na tecla de que o sono diurno tem impacto no sono noturno. Então, se é uma criança que tem um bom sono diurno, muito provavelmente ela vai conseguir ter um melhor padrão de sono noturno nessa faixa etária e em qualquer faixa etária. Quando esse padrão, né, ao redor dos 4 meses, que pode acontecer desde antes dos 3 meses, começa a se instalar, vocês têm que investir muito nas sonecas, muito. Né? Então, alguém aqui perguntou qual a janela de sono nessa faixa etária. Por volta dos 4 meses, a janela de sono é por volta de 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, no máximo. Não Né? chega a 2 horas. Não chega a 2 horas. E o que significa isso? Significa que esse é o intervalo máximo que a criança consegue ficar acordada, né? Porém, ela só vai conseguir ficar acordada esse tempo máximo se a soneca anterior for boa, né? Se a soneca anterior não for boa, essa janela vai ser mais curtinha. Por isso que também a gente fala para não ficar preso às janelas de sono, seguir sinais de sono também. Esse capítulo de janelas de sono junto com sinais de sono é uma arte, gente. Né? A gente explica muito isso no curso, mas nessa faixa etária vocês têm que investir muito em sonecas. Oi? Tem que ficar observando muito o bebê, né, para poder descobrir qual o sinal. Porque tem bebê, gente, meu próprio filho, não sei o Vinícius, mas o Luca, ele não demonstrava sono. Se eu não soubesse mais ou menos o tempo que era a janela dele, que é só quando eu reduzia os estímulos que ele esfregava o olhinho. Naturalmente, ele ficava aparentemente bem. Então, é muito Exato. importante eles saberem disso. Porque Exato. fica sempre esperando que o bebê demonstre. Quando vai demonstrar um sinal muito forte, é porque o bebê já está Já extremamente. passou. Exatamente. Então, assim, gente, nessa faixa etária, principalmente, né? Então, porque existe um salto muito grande, existe essa dificuldade em fazer a criança dormir porque ela está descobrindo o mundo. Vocês têm que manter os estímulos no mínimo e investir muito nas sonecas, sabendo que a janela máxima é de 1 hora e meia, porém que pode ser que precise ser menor do que isso, né? Janela de sono de 1 hora e meia significa o tempo máximo que uma criança dessa idade consegue ficar acordada. Mas pode ser que precise ainda ser menos do que isso se a soneca anterior foi ruim, insatisfatória, se a noite teve muitos despertares. Então tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Bom, então esse é o primeiro grande mito, né? Dos 3 meses. E assim, gente, eu não entendo de onde veio esse mito, porque
É a maior dificuldade dos pais é nessa faixa etária. É muita dificuldade. E outro ponto sobre esse mito é que durante essa fase, né, quando o bebê passa para o quarto mês, algumas necessidades que o bebê naturalmente tem começam a virar associações. Por exemplo, a necessidade de sucção, né, que ela é muito forte nos 3 primeiros meses. Então, se a mãe não souber, não descobrir o time certo de retirar, por exemplo, a chupeta, essa associação Sim, pode ficar muito forte e começar a ter problema, que até então não era um problema, tá? exatamente. Então, o bebê poderia, assim, a chupeta, então vamos supor um bebê de 2 meses que você coloca lá acordadinho no berço, com a chupeta, o bebê calminho consegue dormir sozinho, tá? Por volta do final do 3º mês, essa necessidade natural de sucção vai reduzindo, porque o bebê vai deixando esse reflexo naturalmente para trás. Só que se esse bebê estiver muito habituado a usar chupeta para dormir, pode e continuar com esse hábito, né? Que aí vai virando hábito. Pode ser que esse bebê comece a ter despertares cada vez maiores, porque, igual a Luciana falou, tem uma mudança neurológica que o bebê fica mais tempo no sono leve e com isso ele vai sentindo mais falta daquele acessório. Então, se a mãe não souber o tempo exato que ela tem que tirar essa chupeta para não virar um problema, aí já começa um outro processo que a mãe vai ter que, ou ela vai ter que ficar dando a chupeta a noite toda pro bebê, ou ela vai ter que trocar essa associação gradualmente para esse bebê conseguir se acalmar de outra forma, tá? Então, isso daí é muito importante também. Então, É, são e, vários detalhes, né? e eu diria, adicionalmente ao que você está falando, né? Nessa faixa etária, muitos pais falam, nossa, dormia super bem até então, e de repente começou a acordar à noite, né? Então, assim, gente, o porquê que começa a acordar à noite é pelo que a gente acabou de explicar, né? Então, o padrão de sono muda, e a criança começa a ficar muito mais tempo em sono leve, por isso os despertares tendem a acontecer mais, mas não só por isso. Como a criança começa a resistir muito em fazer sonecas, o sono, a falta do sono diurno que provoca o efeito vulcânico, que a gente fala bastante também. Quem não sabe o que é efeito vulcânico, depois volta lá no feed e dá uma olhada em Em alguns meses. posts, né? É, a falta do sono diurno provoca despertares noturnos, né? E aí o que acontece? A criança não está dormindo de dia, começa a despertar mais à noite, aí os pais vão lá, fazem qualquer coisa para a criança voltar a dormir. Uma delas pode ser a chupeta, que a Jéssica acabou de falar. Outra delas pode ser pegar no colo, ninar pra caramba. Outra delas pode ser ficar pondo no peito. E aí, gente, pronto. Teve uma mãe que me mandou um e-mail falando que leva para a rede, porque o bebê só dorme, entendeu? Então, cada criança vai criando um hábito conforme os pais vão tentando. Isso. E aí, ou pais que não queriam que o bebê dormisse na cama com eles, começam a colocar na cama com eles. E aí, sim, gente, os maus hábitos que vocês não pretendiam ter começam a se instalar, né? Então, é uma fase muito complicada, né? E muito importante que se tenha clareza do que está acontecendo e como reverter, né? E como fazer com que maus hábitos não se instalem, porque depois para tirar, quem tem filho maior aí já tem esses maus hábitos, sabem, né, que dá trabalho. É difícil? É impossível? Não é. Mas dá trabalho, né? Então, se você pode prevenir que tudo isso aconteça, é mais negócio, né? Bom, quer falar de algum outro mito aí? Eu tenho uma lista enorme aqui. A minha lista também tá grande. Vai você no próximo. Bom, eu acho que outro ponto importante é falar sobre esse assunto, né, que a gente está falando sobre sono diurno, são 2 pontos. Um dos mitos é soneca atrapalha o sono noturno, que eu já vi até uma professora da escola do meu filho falando isso, que ela não deixava o próprio filho dormir, a própria filha dormir, porque achava que se ela dormir durante o dia vai atrapalhar. Primeiro, é aquilo que a Luciana falou, que eu até falei assim, eu acho que a gente vai falar de novo sobre a questão do efeito vulcânico. Pessoal, eu vou usar sempre aquela comparação com a bateria do celular. O bebê, ele é movido, né? Assim, tem o tempo que o bebê consegue ficar acordado durante o dia, que a gente fala que é a janela de sono. E essa janela de sono, ela vai mudando gradualmente conforme o passar do dia e dos meses, tá? Então, eu vou pegar aqui um bebê de 8 meses de idade, tá? Exemplo.
A primeira janela de sono do bebê é mais ou menos 2 horas e meia, e as demais em 2 horas e meia, 3 horas, tá? Se a soneca anterior foi boa, se a noite foi boa, etc. Se esse bebê não conseguir fazer esses descansos necessários durante o dia, ele não vai dormir bem à noite justamente por aquilo tudo que a Luciana acabou de explicar, tá? O cansaço vai acumulando com isso, o cortisol vai aumentando, e quanto mais cortisol no corpinho, mais agitação e mais sono agitado. Então o bebê não consegue relaxar e dormir, tá? Então, soneca atrapalha o sono noturno? Não atrapalha. O que atrapalharia o sono noturno é uma soneca no horário inapropriado, ou seja, o bebê deveria estar começando o sono noturno por volta de 7h30 da noite. Aí, quando é 5 horas da tarde, o bebê faz uma soneca de 1h30. Um bebê de 8 meses, que eu estou dando um exemplo aqui. Sendo que o ideal seria uma sonequinha de 30 minutos, tá? Ou, às vezes, esse bebê já nem faz mais essa soneca. Então, é preciso avaliar a questão, conforme a faixa etária, como que está a rotina desse bebê, se está apropriada, porque a soneca, ela não, é o contrário. A soneca, ela ajuda no sono noturno. Se o bebê pular soneca ou tiver sonecas insuficientes, o sono noturno vai virar um caos, tá? Esse é o ponto, Sim, assim, extremamente importante. Então, é muito sim. comum, às vezes, ouvir uma pessoa, né, que não tem conhecimento falar assim: ai, não deixa ele dormir, não. O bebê tem que cansar muito durante o dia, porque se ele dormir, você vai acabar com a noite. Tá? Esse É, ponto é muito importante. e acho que até complementando, né, para que as pessoas saibam mais ou menos a quantidade de sono diurno necessário para se ter um bom equilíbrio de sono noturno, né? Então, um bebê recém-nascido, por exemplo, a gente fala que tem que dormir por volta de 8 a 9 horas de sono diurno e mais ou menos a mesma quantidade de sono noturno. Conforme essa criança vai crescendo, lá pelos 4, 5 meses de idade, isso começa a reduzir, né? Então, um bebê de 4 meses precisa dormir 6 horas de sono diurno, um bebê de 6 meses precisa dormir 5 horas de sono diurno e vai reduzindo. Por isso que um bebê tão pequeno começa com múltiplas sonecas ao longo do dia, por isso que dorme tanto, né? E a gente fala, nossa, um recém-nascido só dorme, ou deveria dormir muito, né, dia e noite, e conforme eles vão crescendo, então lá pelo quinto mês, a criança já tem mais ou menos 4 sonecas, pelo sexto mês em diante começa com 3 sonecas, lá pelo oitavo, nono mês perde a última soneca do dia e fica com 2 sonecas, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, a criança fica com uma soneca, e lá pelos 4, 5 anos de idade, a criança abandona essa única soneca, né? Então, gente, vocês veem que é um processo que a criança até passa de muitas sonecas e muitas horas de sono diurno rápido para uma soneca só, né? Então, uma criança de 1 ano e meio está dormindo uma vez por dia só, e 1 ano e meio atrás ela dormia muito durante o dia. Mas essa soneca única que a criança fica com 1 ano e meio, ela deveria se manter até por volta dos 4, 5 anos de idade, que é o que as associações de pediatria recomendam, e é o que a gente vê na prática, que se a criança perde essa soneca única antes, muitas vezes começa a impactar no sono noturno, porque a falta dessa soneca gera esse cortisol aumentado do qual a Jéssica falou, e aí a noite vira um terror, porque a criança começa a acordar mais à noite pela falta do sono diurno, né, Jéssica? Falar que as sonecas, elas são compostas por mais sono REM, que ela é responsável pela consolidação do aprendizado. Então, não Sim, menosprezem a importância da soneca para o desenvolvimento, tá? é, Porque às vezes a gente fica falando assim, no turno noturno tem a liberação do GH, tem a liberação da leptina, enfim, vários hormônios, mas o sono diurno ele é fundamental para a consolidação do aprendizado. Então, uma criança exato. de 4, 5 anos vai consolidar o aprendizado nas sonecas também. Tem até um estudo que mostra, um estudo australiano, não sei se você conhece, Sim, que fez um teste com crianças que jogavam xadrez, uma parte da turma dormia, a outra não. E o desempenho das crianças que dormiam era muito maior do que das é. crianças que não dormiam. É, É não, muito você interessante. sabe que outro dia eu tava comentando com meu marido, né? Porque a minha irmã mora na Espanha.
E aí eu falei, nossa, na Espanha eles têm o costume de dormir depois do almoço, né? A siesta. E para todas as idades, todo mundo faz siesta depois do almoço, né? E eu falei, nossa, olha que população mais saudável eles devem ser, porque todo mundo tem um descanso depois do almoço, né? E isso recarrega as baterias, não só para as crianças, para todo mundo. É que a gente não tem o hábito e é cultural, Minha família é né? italiana, meu pai é italiano. Ele sempre teve o hábito de, depois do almoço, descansar meia hora para poder ir trabalhar. Sempre foi hábito dele. É. Legal, né? Bom, e aí um outro mito que eu queria falar junto com esse, que eu acho que anda casado, e eu não sei se você já ia emendar nele, tem dois que também tem a ver com o dia, né? Um é a questão de nunca acorde um bebê, que eu não sei se Exatamente. você tem aí, e o outro é que tem que dormir no claro durante o dia, né? Para não trocar o dia pela noite. Então acho que a gente podia falar desses dois na sequência, né? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho desse que você nunca deve acordar um bebê. Inclusive, tem uma pessoa que começou a fazer nosso curso ontem e ela fez uns stories ontem e nos marcou. E eu ia repostar os stories dela e ela estava acordando o bebê dela quando ela marcou a gente em 4 stories, uma sequência fofa, mas ela estava acordando o bebê dela bem pequenininho em todos os stories. Eu falei, não, se eu repostar isso fora de contexto, o povo vai falar, caramba, que curso é esse que manda acordar a criança, que maldade. Agora que ele dormiu tem que acordar. Eu falei, não, vamos esperar a live, depois eu reposto. Enfim, gente, o que acontece? Quando você deixa a criança dormir muito tempo de uma vez nas sonecas, a chance de que você consiga fazer com que ela, depois disso, precise de uma nova soneca, fica menor, né? Porque a gente fala que dormiu tudo de uma vez, descansou tudo de uma vez, e aí a chance de que ela consiga dormir dentro da próxima janela de sono dela diminui, né? Então, vou ser um pouco mais explícita. Vamos pegar uma criança de 8 meses, né? Então, vamos supor, uma criança de 8 meses precisa dormir uma média de 3 horas e meia no total de horas diurnas de sono, né? Então, vamos supor que essa criança dormiu super mal à noite, e aí na primeira soneca estava exausta, porque acordou muito à noite, e fez uma soneca de 2 horas e meia de manhã, né? Qual que é a janela de sono de uma criança de 8 meses? A primeira janela de sono é sempre a mais curta para qualquer idade, mas a segunda janela de sono de uma criança de 8 meses deveria ser por volta de 2 horas e meia, no máximo 3, né? Se essa criança dormiu 2 horas e meia numa tacada só, de manhã, porque a noite de sono dela foi ruim, qual a chance de que ela tenha sono de novo dentro de 2 horas e meia, 3 horas, que seria a próxima janela de sono da idade dela? Muito Não vai. pequena. Não Não sou dando vai. sono dele praticamente numa tacada só. E aí o que Falou, acontece? A criança fala. não, esse exemplo exatamente que você falou agora foi um e-mail que eu respondi hoje de uma mãe, o bebê tinha 11 meses. Ela falou assim, ela escreveu, minha dúvida, se o meu bebê dormir uma soneca de 2 horas e meia, 3 horas de manhã, e a próxima durar 30 minutos, tem problema? Eu falei, tem, Claro que tem. porque Claro. primeiro, ele vai ficar super exausto de tarde, e segundo, que ele compensou muito uma soneca que não deveria. Isso. É um equilíbrio. Exato. É o equilíbrio. Então, assim, gente, o que vai acontecer? Ah, mas ele precisa dormir 3 horas e meia durante o dia, já dormiu. Só que, gente, não é só o total de horas de sono diurno. É o total de horas de sono diurno distribuídos, porque a gente está falando de janelas de sono para que a criança não fique exausta, para que a criança não termine o dia exausta. Então, se você deixar ela dormir tudo de uma vez num período só, ela não vai cumprir com a próxima janela de sono dela. E aí a chance de que ela ultrapasse essa janela de sono é muito maior. Com isso, ela vai ficar super estimulada, vai dormir mais tarde do que deveria, passando da próxima janela. E aí você não vai conseguir fechar a conta de equilíbrio de rotina em termos de total de horas de sono diurno mais janelas de sono adequadas. Né? Então, você só vai ter feito uma única parte do processo diurno, você vai ter feito, que é a quantidade total de horas de sono diurno. Mas a outra parte da sua lição de casa, que é equilibrar bem as janelas de sono,
você não vai ter feito. E aí o que acontece? A criança se superestimula, acumula cansaço em excesso por ter ficado mais tempo acordada do que deveria durante o dia, por não ter cumprido as janelas de sono, e aí isso também gera despertares noturnos, né? Então, E vai querer dormir mais no outro dia de manhã com o e efeito vira um desse cansaço. ciclo, Vira um ciclo. Como é que vira um você ciclo. interrompe esse ciclo? Ajustando as janelas de sono, acordando esse bebê. Acordando, Tem que isso, acordar. Tem que tem que acordar. acordar, Ah, mas que tem que dó. acordar. Gente, dormiu o suficiente, chega no quarto, abre a porta devagarzinho, abre a janela, né, bem assim, não é chegar lá, acendendo a luz, devagar para essa criança. Gente, eles acordam tão bem-humorados, assim, quando tem esse soninho, né, restaurador, não precisa de dormir mais 3 horas, não precisa, eles vão acordar bem. É totalmente É, diferente da criança que acorda com 30 minutos de soneca, né? Você vê aquele cansaço. por isso que a gente, no curso, fala sobre a duração ideal por faixa etária, né? Então, isso varia muito de faixa etária para faixa etária, né? Então, só a título de exemplo, uma criança muito pequena, né? Então, uma criança de 3 meses que tem uma necessidade de sono diurno enorme, se todas as sonecas dessa criança no dia forem de 2 horas, ela vai trocar o dia pela noite, porque a somatória de várias sonecas de 2 horas vai fazer com que à noite ela não tenha tanto sono. Agora, uma criança maior, de 1 ano e meio, por exemplo, que já faz uma única soneca no dia, ela tem que dormir entre 2 horas, 2 horas e meia, porque é um período só. Mas aí a gente tem que sempre dosar o que a Jéssica estava falando. Não pode deixar com que isso aconteça muito tarde do dia para não interferir no sono noturno, porque a outra questão é equilibrar toda essa necessidade de horas de sono diurno somadas por faixa etária com a recomendação de horas de sono noturno, né? Então, de novo, só a título de exemplo, uma criança de 1 ano e meio que tem que dormir por volta de 14 horas, 14 horas e meia por dia, nas 24 horas do dia, então a gente está falando de 11 horas de sono noturno, 11, 12, tem criança que dorme 12. E 2 horas, 2 horas e meia de sono noturno, diurno, desculpa. Então, se você for fazer esse sono diurno muito tarde, essa criança não vai dormir 11 horas de sono noturno. Por quê? Porque se ela dormir essas 2 horas, 2 horas e meia e acordar 4 e meia, 5 horas da tarde, ela só vai ter sono às 9 da noite, 10 da noite. E ela não vai acordar tão tarde no dia seguinte a ponto de cumprir com as 11 horas de sono noturno. Então, é o equilíbrio, tá? Sempre é o equilíbrio. Claro, Por isso... Não, pode falar. Não, por isso que tem que acordar a criança, né? Então, dependendo da faixa etária, você vai deixar a criança... Assim, gente, o que é uma soneca boa? Uma soneca muito boa é uma soneca de 1 hora e meia a 2 horas, né? Menos do que 1 hora e meia é uma soneca ok, se for entre 1 hora a 1 hora e meia. Menos que 1 hora, a gente não considera uma soneca restauradora, né, Jéssica? Menos que 1 hora... Oi? Não fez nem o ciclo do sono completo, né? Exatamente. Então, se a criança já está chegando em 2 horas de soneca, dependendo da faixa etária, né? Então, se é uma criança de 1 ano e meio em diante, você pode deixar dormir umas 2 horas, 2 horas e meia. Mas se é uma criança menor, a gente nunca recomenda deixar passar de 2 horas de soneca, tá? Porque vai atrapalhar o período de sono seguinte. E se é uma criança muito pequenininha, que tem que fazer mamadas em intervalos menores, que tem uma necessidade de sono diurno muito grande, você tem que encurtar ainda um pouco mais essa soneca para 1 hora e 45, 1 hora e meia, para que você não pule mamadas durante o dia, para que ela também tenha sono logo em seguida, porque é um ciclo, né? Gente, por isso que a gente fala, né? Muita gente fala, ai, nossa, meu problema não é no sono noturno, meu problema é no sono diurno. Não vou comprar um curso porque o meu filho dorme bem à noite. Não dá para falar de sono sem falar do dia, gente. Quem fez o curso sabe que a gente passa um tempão falando no sono diurno, muito mais tempo do curso para daí chegar no sono noturno, porque o sono diurno precisa estar muito redondo para refletir no noturno, senão vocês não vão conseguir sucesso, né? Exatamente. Bom, aí o outro mito, e aí eu vou deixar você falar, é a questão de dormir no claro para saber que é Então, dia. eu acho que isso também é confusão, não é não? O que é?
Esse também é campeão. Muito, nossa, muito. Você viu que esse foi o mais votado na enquete que a gente fez nos stories, né? cinquenta por Mas, cento das pessoas, 50% das pessoas falou que sim, concordava que a criança tinha que dormir no claro para não eu, confundir dia e noite. eu acho que depois desse a gente pode fazer o link até com aquele deixe o bebê dormir no barulho para que ele se acostume. Sim, sim, Eu acho boa, que esses dois conversam. Primeiro, boa. quando a gente fala, né, assim, de uma boa soneca, a gente tem que pensar também no ambiente que o bebê dorme, né? Principalmente pelo fato, imagina gente, um bebezinho de até 3 meses tem o sono muito fragmentado, igual a Lu falou. É mais ou menos 50% da quantidade de dia e mais 50% à noite, tá? Então, esse bebê, ele ainda nem sabe que nasceu. Então, é muito fácil ele dormir em qualquer lugar, tá? Então, você sai com ele você faz um passeio com ele na rua, ele tá dormindo. Aí chega visita em casa, você tá ali no colo, amamentando, tá dormindo. Enfim, o bebê dorme facilmente. Aí passa os 3 meses, né? Eu não vou retomar o que você falou, Lu, mas assim, o bebê desperta pro mundo. Aí a mãe fala assim: poxa, cadê aquele bebê que dormia em todos os locais? Ele não dorme mais. Aí começa o problema, né? Primeiro, até o 3º mês de vida, o bebê ainda nem produz a própria melatonina. A melatonina que ele recebe vem do leite materno. Então, dormir de dia é mais complicado ainda, porque além dele não ter a melatonina, ele vai estar exposto à claridade, que é o inibidor natural da produção do hormônio, tá? Então, a mãe também está exposta a essa luz e ela também não vai ter melatonina para poder passar para o bebê. Então, é super importante que na hora de fazer esse bebê, além de reduzir a energia dele, né, para sinalizar, né, porque aquilo que a Lu falou, tudo vira estímulo, então você tem que reduzir a energia desse bebê, deixar o ambiente bem escurinho para evitar que haja distrações. E o ambiente escuro, ele ajuda também no relaxamento e na produção da própria melatonina desse bebê, porque ele precisa estar no escuro para produzir melatonina. Então, o local que ele adormece durante o dia tem que ser o anexo da noite. Então, não adianta falar assim, então eu vou colocar ele para dormir de dia, porque isso vai garantir que vou colocar ele para dormir no claro de dia, porque isso vai garantir que ele não vai trocar o dia pela noite. Não é isso. O que vai garantir que ele não vai trocar o dia pela noite é tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui atrás. É o quê? O equilíbrio na rotina, é dormir o tempo necessário e nos intervalos adequados conforme a faixa etária. Qual que é o momento, então, que eu vou expor meu bebê à luz solar? No momento que ele estiver acordado. Acordou da soneca? Faz um passeio, dá um banho de sol, porque esse momento é ideal para você ir ajustando o relógio biológico. Agora, falar que você vai colocar o bebê para dormir no claro, só para ele ajustar o dia com a noite, é mito. O bebê não vai dormir bem, principalmente quando ele estiver nessa fase do 3º mês. Né, Lu? Exatamente. Eu falo também, não tenho nada para acrescentar, acho que você já cobriu tudo, eu vou só falar do meu exemplo pessoal, porque também eu acho que essa questão de confundir o dia com a noite tem muito a ver com crianças que dormem demais durante o dia. Assim, gente, quando que a gente vê que crianças estão trocando o dia pela noite? Quando ela dorme mais do que deveria durante o dia, e aí ela não tem tanto sono para dormir à noite, é natural, né? Ou quando ela está se alimentando mal durante o dia, e aí ela tem fome de verdade durante a noite, porque o aporte calórico que ela está ingerindo está descompensado, sendo muito maior à noite, né? Então, bebês que mamam muito mais à noite do que de dia também podem trocar o dia pela noite por fome e não só por necessidade menor de sono à noite e maior de dia, né? Então, existem essas duas razões. Agora, o que eu ia falar sobre a minha experiência pessoal é que essa questão de dormir no claro e no escuro, né, também tem muito a ver com o temperamento da criança, né? Então, é muito mais aconchegante, sim, a gente dormir numa penumbra, num ambiente mais escurinho. Ninguém consegue dormir durante muito tempo com uma luz na cara, porque você até dorme, mas você dorme É uma menos, outra experiência. né? Exatamente. Então, é mais gostoso dormir no escurinho, né? Então, proporcionem um ambiente de soneca escurinho. E aí, da minha experiência pessoal, a questão do temperamento da criança influencia muito. Tem muitos bebês que não conseguem fazer sonecas bem feitas num ambiente mais claro, nem numa penumbra, né? Então,
Eu tenho um post antigo até que eu falo disso, mas o meu caçula, que é ligado no 290, não é nem no 220, eu descobri muito cedo, quando ele era muito bebezico, que eu precisei escurecer muito o quarto dele, para ele desconectar, para ele realmente conseguir dormir, para ele se render nas sonecas, para ele prolongar as sonecas. E ele só dorme no breu completo Sim. desde um mês de vida, né? O ambiente do Luca de dia, você olha como se fosse à noite, o quarto fica escurão. Porque se tiver alguma luz, ele vai cair e não vai querer dormir bem. É isso. Então, assim, gente, isso é um grandíssimo mito, né? E imagina, meu filho, não sei o Luca, mas o meu filho, desde um mês, eu escureço breu o quarto e ele nunca confundiu o dia com a noite, nunca, né? Justamente porque as janelas eram equilibradas, quando ele estava acordado, ele sempre era exposto à luz solar. Então, se você garante que as sonecas estejam equilibradas, as janelas de sono estejam equilibradas e a criança tem exposição à luz solar quando ela acorda de uma soneca, não tem como ele confundir dia com noite, né? E a E tudo vai se alimentação também, né? Oi? Aí o sono vai se regulando naturalmente, né? As sonecas vão se Exato, consolidando, o sono vai aumentando, aí as coisas vão seguindo. exato. Eu acho tão legal falar, porque às vezes eu recebo os e-mails, né, de dúvida, ela vai falando assim, ai, Jéssica, como que eu faço para meu filho dormir no meio de uma festa, no shopping? Eu fico assim, gente, vamos colocar no lugar desse bebê? Se você estivesse muito cansado no meio de uma festa, você ia conseguir deitar ali e dormir? Então, imagina o Difícil, bebê né? no mundo. Por mais cansado que ele esteja, é muito complicado chegar e querer que esse bebê durma num ambiente super agitado. Então, respeitar esse ambiente é muito importante. Que eu acho que esse é um outro mito, né? Que a gente acho que a nossa sociedade cobra muito as mães, né? De, puxa, você está acostumando mal essa criança tem que seguir o ritmo da família. É, você tá, assim, eu vejo muito que as mães falam isso, né? De acostumar mal as crianças. E a gente também tem um post sobre isso, né? Um post mais antigo, aonde eu falo muito sobre o temperamento da criança, não permitir que ela se desconecte num ambiente mais agitado, num ambiente mais barulhento, num ambiente cheio de estímulo. Gente, não tem quem faça uma criança agitada dormir num ambiente agitado. Não tem, não tem. Né? E para quem tem mais de um filho aqui, vê essas diferenças nas crianças. E, de novo, a minha experiência pessoal, mas assim, não quero ficar falando da minha experiência pessoal porque eu trabalho com isso. Eu vejo as famílias sofrendo com isso, mesmo quando tem mais de um filho. E é nítido, porque o temperamento tem um papel enorme em como a criança vai dormir. Enorme. Crianças tranquilas, crianças que dormem em qualquer lugar, encostam e dormem. Crianças que são ligadas no 220, não tem Cristo que faça essa. Imagina essa criança vai dormir com tanta coisa gostosa, tanta coisa legal. Vai Exatamente. dormir. Não vai dormir, porque ela nunca vai se deixar vencer pelo cansaço. Pelo contrário, ela vai ficar ligada em tudo, ela vai se estimular, ela vai querer ver, ela vai querer pôr a mão em tudo, olhar para todo mundo. Gente, isso é temperamento, tá? Então, Falou, eu ia pode só falar falar. para os avós de plantão, né? Para a família que fica enchendo o saco, colocando culpa nas mães, que está acostumando mal, que está cobrando, os pais que cobram as mães também, que, gente, isso é temperamento, tá bom? Então, não tem quem mude o temperamento de uma criança, não tem, não tem. E isso Independente é uma da coisa que filha, a criança vai carregar isso para a vida inteira, não é só pela infância. Não é só pela infância, né? Então eu isso é tava, importante ter clareza. eu tava até. O pessoal ainda não sabe, né? Que eu ainda não divulguei, mas eu tô grávida de uma menininha. E eu tô falando com o meu marido, eu falei assim: ai, a Lara podia tanto vir um bebê anjo, porque o Luca, aquele bebê. Ué, quem sabe? Eu tive a sorte aqui, né? Eu tive a sorte de um de cada temperamento. A minha cota já foi, a sua ainda não foi, quem sabe, né? Eu tô pedindo a Deus. Ainda falei assim, gente, peraí, acho que minha imagem ficou. Ficou embaçada. Mas Eu a acho gente que tá te você. ouvindo. Mas eu tava até falando assim, porque por mais que a gente trabalhe com isso, a questão do temperamento não tem como mudar. Não tem. É você É, conhecer o próprio filho, né? Porque cada um é de um jeito. Então daqui a pouco eu vou exatamente.
Tô sabendo na pele também como é isso, né? Comparar um filho com o outro. Gostoso, né? Ó o pessoal aí te dando parabéns. Cada pessoa. Gostoso. Muito gostoso. Bom, dois outros mitos que andam juntos também, né? A questão de a mamadeira sustenta por mais tempo durante a noite, que a gente escuta muito os pais falando isso. E eu também já atendi muitas clientes, principalmente do Nordeste, que falam que costumam dar uma mamadeira com mingau, né? Uma coisa mais grossa para a criança, Obrigada. antes, antes de dormir, né? E, gente, é assim, acho que a explicação para para esses dois mitos, né? Tanto essa questão do mingau antes de dormir, para que durma a noite toda, ou que a mamadeira com leite artificial faz a criança também dormir a noite toda, são grandes mitos, tá bom? O que que faz, o que que ajuda a criança a não ter fome à noite, né? E depois eu quero falar um outro ponto importante sobre isso, mas o que que ajuda a criança a não ter fome durante a noite? Ela ter se alimentado bem durante o dia, ao longo do dia, tá? Não é só a última refeição, gente. É isso que vocês têm que ter muita clareza, né? Então, tem gente que acha que o leite artificial vai sustentar por mais tempo. Depende se a sua quantidade de leite materno está suficiente para o que o seu filho mama, mas não existe isso de que o leite materno vai sustentar por mais tempo. Não existe isso, gente. O que você tem que ver é se você está produzindo quantidade de leite materno suficiente durante o dia inteiro para o seu filho consumir toda a quantidade de aporte calórico que ele precisa para não ter fome à noite. Mas esquece essa história de que, ai, nossa, eu tô quase desmamando. Não tem alimento melhor para uma criança do que o leite materno. Não tem, tá? E essa questão do mingau, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os pais acham que é só a última alimentação do dia que vai sustentar a noite, tá? Então, e aí eu vou engatar no segundo ponto que eu queria falar desse assunto, que é o seguinte, gente. Nunca, nunca é um único elemento que vai fazer a criança dormir bem à noite, tá bom? Nunca. É uma combinação de coisas, tá bom? Então, quais são. Porque os pais ficam se agarrando a uma única coisa. Então, a gente pega. Eu percebo. Nossa, eu tenho problema. Isso, é esse o problema. Isso. E eu vejo muito isso nos posts que a gente faz, né? Então, eu vou lá e solto um post sobre alimentação. Aí os pais falam, nossa, agora descobri o problema do porquê que meu filho não dorme. Aí depois eu vou lá, isso. Aí depois eu vou lá e solto um post sobre a importância das sonecas. Aí os pais falam, nossa, agora descobri. Aí depois eu vou lá e solto um post. Gente, é a somatória de muitos elementos que vão contribuir para um bom sono noturno e diurno, né? Não é uma coisa só, né? Então, quando a gente fala de que uma mamadeira antes de dormir ou um mingau antes de dormir, primeiro, não é a última alimentação do dia que vai garantir o sono noturno, não é, tá? É a alimentação diurna como um todo e a criança tem ingerido ao longo do dia a quantidade de calorias suficientes para se manter dormindo à noite, dependendo da faixa etária. Porque dependendo da faixa etária, pode estar consumindo toda a caloria necessária durante o dia, que também ainda vai precisar mamar à noite, tá bom? Então, um bebê pequeno pode estar mamando direitinho durante o dia. Ele ainda vai precisar mamar à noite. Por quê? Porque o estômago dele é pequeno. Ele vai precisar acordar à noite para mamar, tá? Agora, um bebê maior, que já tem idade e que o pediatra já liberou não ter mamadas noturnas, não adianta você querer entuchar uma última mamadeira, um mingau antes de dormir. Isso é mito, gente. Você tem que ter uma alimentação equilibrada durante o dia. Se essa criança não está dormindo bem nas sonecas, ela vai estar irritada na hora das refeições e ela não vai se alimentar bem no almoço e no jantar, porque ela está com sono, porque ela está irritada. E isso pode comprometer o sono noturno, sim, porque daí ela vai ter fome se ela estava com sono na hora do almoço e do jantar. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Depende do peito para dormir, né, durante o dia todo. Muitas vezes, na hora que ele vai mamar, ele dorme. Então, ele nunca consegue fazer uma mamada eficiente, justamente pelo Exato. cansaço. O sono pesa Exatamente. mais, aí a alimentação nunca ela é suprida, né? Exato. Nossa, tinha E aí, uma coisa sobre. Ah, tá. Posso fala, falar? fala. Não, é que eu ia engatar em outro mito, mas pode falar.
Não, ainda sobre isso. Sobre a questão do leite, tá? Eu tô falando aqui, gente, tanto de leite materno quanto fórmula agora, de forma geral, tô falando do leite. Ele é muito importante até 1 ano de idade. Eu vejo muito as mães falarem assim: ah, meu filho começou a introdução alimentar e começa a abandonar as mamadas. Então, o leite ele é importante porque é a gordura dele que vai fazer com que o bebê engorde, que as células elas estejam supridas, que os neurônios vão ter conexões corretas, enfim, para várias necessidades. E é no leite que o bebê vai tirar essa gordura necessária, tá bom? A alimentação sólida, ela ainda é secundária até 1 ano de vida. Então, não comece pensando assim, ah, meu bebê come muito bem os sólidos durante o dia, mas as mamadas ele já está abandonando. Pode ser que o bebê que esteja assim, ele comece a despertar à noite porque ele não está tendo essa necessidade calórica durante o dia suficiente, tá? Então, isso daí é um ponto que eu já vi muito acontecer até em consultoria personalizada, que quando a gente foi analisar a questão da alimentação diurna do bebê, ele estava com pouquíssimas mamadas, bastou a gente equilibrar isso, o bebê começou a responder muito melhor. Inclusive, esse era o próximo mito que eu ia falar, né? De que muitos pais acham que depois da introdução alimentar, o sono vai se resolver, justamente porque acham que é fome, né? E pode ser que seja, né? Tem crianças que sim acordam por fome, né? Não é que não existem crianças que acordam por fome na madrugada. Existem, mas depositar isso e depositar toda a esperança de que o sono noturno se resolva depois da introdução alimentar também é um grande mito, né? Porque você tem como fazer uma criança menor do que 6 meses, né? Que é a idade de introdução alimentar, talvez ainda precisando mamar 1, 2 vezes à noite aos 6 meses, né? Depende da criança, dormir melhor, né? Então, a maioria das crianças que a gente atende, né, Jéssica, com 6 meses, conseguem mamar no ritual noturno, mamar ali por volta de 10, 11 horas da noite e depois ir até às 5 da manhã, 6 da manhã, né? Depende da criança. É um padrão esperado. E não necessariamente essas crianças já estão em introdução alimentar, né? Mas os pais depositam isso como um outro mito de que precisa do sólido para melhorar o sono noturno. E não é isso, né? São os hábitos diurnos que vão fazer o equilíbrio noturno aparecer, é a ingestão calórica diurna suficiente para essa criança não ter não ter fome à noite, né? Então, é o equilíbrio, né? Não equilíbrio só da alimentação, né? Equilíbrio do descanso diurno, que é tão importante e que a gente começou por esse mito, né? Um desses mitos, a gente falou de não dormir de dia para dormir de noite, que é um enorme mito, e que é justamente o contrário. Para você colher o sono noturno bem feito, você precisa investir nas sonecas, né? E eu tenho um último mito aqui, não sei quantos você tem, mas na minha listinha tem um último mito, que é a frase que a gente escuta muitas mães falando de que é normal o bebê não dormir e que depois passa, né? Que a gente escuta muito as mães falando isso, né? Ah, é normal. Ih, credo, o bebê não dorme mesmo. Relaxa, uma hora passa. Fala assim, aproveite para dormir agora, que depois você não vai dormir mais não. Exatamente, né? Gente, não é normal, né? Não é nada normal, gente. É muito triste pra gente que trabalha com isso ver que muitas mães estão cansadas, né? A gente fez até um post na semana passada sobre depressão pós-parto, que é uma realidade que acontece também pela exaustão das mães, né? O puerpério é uma fase muito difícil, que por si só é difícil por conta de todos os hormônios entrando de novo em ajuste no nosso corpo, mas a privação de sono faz piorar esse momento. E não só no puerpério, né? A gente tem um grupo de consultoras do Brasil todo e a gente estava conversando sobre essa questão da depressão pós-parto, porque esse foi um post coletivo que a gente fez entre todas as consultoras. E aí uma psicóloga estava falando no grupo que dentre os psicólogos, eles discutem que a depressão pós-parto já nem se classifica mais assim.
hoje em dia, né? Porque o desencadeador da depressão pós-parto, muitas vezes é o parto. Mas não tem idade para acontecer isso se depois que a mãe se tornou mãe, a vida muitas vezes se tornou tão diferente, virou de ponta cabeça e o sono e a privação de sono prejudica tanto isso, que não se classifica necessariamente como depressão pós-parto, mas como a maternidade tendo desencadeado sendo o gatilho para essa depressão, né? E não importa se é pós-parto, se não é pós-parto, mas eu acho que o fato mais importante é que a privação de sono para uma mãe, seja ela recém-mãe ou seja mãe há mais tempo, traz muitos sentimentos ruins para lidar com a maternidade, né? Que poderiam ser evitados se o sono tivesse em equilíbrio nessa família, né? Então, não aceitem, gente, que é normal. Não é normal, não é normal. Tem como melhorar? Tem. O que eu acho mais triste são algumas psicólogas, né, médicas, fazendo a mãe que está privada, querendo uma solução, falar para ela assim, é normal, você tem que passar por isso, o seu filho precisa de ficar acordado durante a noite com você, e a mãe internalizar aquilo como uma situação que ela não está feliz, né? Exato. Se ela não está feliz, meu filho acorda 3 vezes à noite, eu vou atender ele feliz da vida, meu filho está feliz, está todo mundo bem? Ótimo, né? A gente não está falando aqui para a mãe mudar porque ela precisa de mudar, não. A gente está aqui para ajudar quem precisa de ajuda. Agora, falar que uma mãe que está precisando de ajuda, tem que aguentar, ela é obrigada a aguentar. Que a obrigação dela passar por aquilo é muito triste, gente. É muito triste. Porque o bebê tá mal, a mãe tá mal, a mãe mal não consegue cuidar bem do filho. O relacionamento entre o casal. Eu posso falar assim, de 90% das consultorias personalizadas que eu já atendi, 90% os pais já não dormiam mais com as mães porque ele teve que sair do ambiente para a mãe ficar com o filho. Então, o próprio casamento fica, né, fragilizado. Comprometido. Exatamente. Então, assim, envolve a família toda. Triste. É muito triste. E assim, ninguém tá falando aqui que um bebê de 3 meses tem que dormir a noite inteira. Nem que um bebê de 6 meses também deva conseguir ficar 12 horas sem mamar. Não é isso, gente. Não é isso. Dadas as necessidades por faixa etária, é possível melhorar o quadro que se instalou numa família se esse quadro é insustentável, né? Então, todo mundo que tem filho sabe que vai ter mais trabalho do que antes de ter filho. Mas quando a situação se torna impossível, não é saudável, gente, não é saudável. Privação de sono é método de tortura em muitos países, né? A gente sabe disso. É muito complicado você exercer a maternidade sem dormir. E, assim, é muito triste que as pessoas aceitem que é normal um bebê não dormir e que vai passar com a idade. Não vai passar com a idade, gente, não vai passar com a idade, né? A gente trabalha... Pelo contrário, né? Quantas e quantas famílias nos mandam mensagens, e-mails, todo dia. Eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho um filho... Gente, até 8, 10 anos, às vezes, as famílias mandam mensagens pra gente. É muito triste, né? Então, preservar a saúde da família através do sono, exercer uma maternidade mais leve com crianças. E assim, outra coisa, né? Tem que deixar chorar. Esse é outro mito. Para ensinar a dormir, tem que deixar chorar. Não tem que deixar chorar, gente. Não é isso. Né? Então, dá para resolver de muitas outras formas, se ajustando a rotina, se ajustando os hábitos que são cultivados na família, dependendo da faixa etária. Né? Então, cuidado com o que você assume como verdade, cuidado com aceitar a goela abaixo que é assim e que não tem o que fazer para melhorar, porque tem o que fazer. Né? Busca ajuda, busca as orientações corretas, busca as informações. E, de novo, por faixa etária, as recomendações são diferentes. Ninguém vai fazer uma criança de 2 meses dormir 12 horas por noite. A pessoa é louca se falar que tem que fazer isso, né? Então, mas assim, uma criança de 2 meses que acorda 6, 8 vezes por noite é um problema,
né? Imagina essa mãe acordando 6, 8 vezes por noite, né? Então, assim, uma criança de 2 meses precisar mamar de 3 em 3 horas, ok, é normal. Talvez esteja até espaçando para 4 vezes, 4 em 4 horas à noite, também é normal. Mas acordar 6, 8 vezes, gente, não dá. Em nenhuma faixa etária, nem uma criança recém-nascida, né? Então, busquem ajuda, busquem as informações, né, assim, dá muita pena, porque tem mães que aceitam e se exigem exercer essa maternidade que não tem mais nem o que ela dá de si se ela não tá bem, né? Não tem como cuidar de outra pessoa se você não tá bem. Eu sempre falo da máscara do avião, né? Em caso de acidente, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Se você não tá bem, como você vai cuidar de uma criança, gente? Não tem como. E o sono é fundamental, fundamental. Bom, Quem precisa de ajuda, né? A gente está aqui justamente para acolher. exatamente. Olha, gente, o Instagram não vai avisar, mas eu tô vendo aqui que a live vai encerrar. Eles não avisam mais, não sei o que acontece. Infelizmente não deu pra gente responder dúvidas, mas eu espero que tenha sido útil para